é o artista Luiz Paulino, também conhecido como Luizinho. Desde que eu vi, né, a primeira tela do Luiz, foi depois que nós nos conhecemos pelo Instagram. A gente se adicionou e eu vi o feed dele mesmo, e desde então a gente conversou um pouco a respeito disso, mas não imaginávamos que haveria um edital, né, como o que teve aqui na ESC. Então eu quero agradecer ao Espaço Cultural e também ao Daniel Biquini por ter acolhido, né, essa exposição que chamamos de inventário, e realmente ao Luiz por essa parceria na exposição. Em relação à proposta, né, pelo próprio nome de inventário, quando eu vi o edital e mandei para o Luiz uma mensagem falando para a gente fazer, eu falei que algumas informações eu já sabia que iam pedir. E nessa troca de texto ele escreveu uma frase que ficou muito marcada para mim naquele período, que era justamente, né, relacionando justiça e inventário. Então, o próprio nome da exposição também foi composto diante dessa nossa conversa sobre expor as obras dele, né? E a frase é realmente, por isso que também está mantida no texto curatorial, que é: como medida de justiça requer um inventário. Em relação também à proposta, né? A arte do Luiz nessa exposição especificamente, e em outras que ele vai poder também contar para vocês, tem muitas folhagens, então eu convido a todo mundo que está aqui, e se vocês puderem também passar para outras pessoas. No dia 22, que é a próxima segunda-feira, a gente vai ter um debate realmente conversando, né, sobre o massacre do Carandiru, sobre a temática das prisões atualmente e memória e arte. Então a gente vai ter um debate também com uma fala do Luiz, uma fala da professora Maíra Machado, da FGV, e uma fala também do Elielton Ribeiro, que atualmente está no Museu de Arte Osório César, então para debater exatamente todas essas interfaces, além de muitas outras, nessas muitas folhagens múltiplas da arte do Luiz. Então, muito obrigada, e agora, por favor. Boa noite a todos, a todas. Me chamo Luiz Carlos Paulino, tenho 57 anos, sou capricorniano, sou formado em Direito, em Pedagogia, em Teologia, pós-graduado em Constitucional Aplicado e também em Processo Penal. Sou sobrevivente do massacre na Casa de Detenção Pavilhão 9, vítima do Estado, né? Como compõe também alguns amigos aqui que é sobrevivente, né? Como o Maurício Monteiro, também o José Roberto ali que se encontra, são meus amigos, parceiros e irmãos que estamos nesta jornada, né? Soltando a voz e também dando umas pinceladas nos quadros para que não venhamos se calar. Observamos que dentro dessas pinceladas eu quero descrever alguns fatos reais a qual sobrevivemos, né, dentro daquele grande dia, 2 de outubro de 1992, ali na Casa de Detenção, Pavilhão 9. Eu me encontrava no 531 do 5º andar, morando com 8 pessoas comigo. Então, nos meus quadros, eu trago esta crítica, né, moral, educacional e intelectual, né? E observamos que tentam apagar o memorial desse fato criminoso, a qual nunca houve um massacre quão grande naquele grande dia na América Latina, onde, ao meu ver, de 300 a 400 pessoas morreram.
prova é que no dia do fato, procurando o governador Luiz Fleury Filho, ele estava bloqueado. Onde que os repórteres encontraram ele? Encontraram ele no seu sítio em Piracicaba, entraram na linha com ele, ou por pedir explicação, e ele fala: olha, eu pedi para matar só 105 pessoas, se eles ultrapassaram, é problema deles. Agora, como que pode um governador fazer essa atrocidade? E pós 31 anos da ilegalidade feita pelo Estado, ainda estamos vivendo esse momento caótico, a qual não somente os massacres ocorridos como naquele grande dia, mas também outros. Temos exemplo, o massacre do Guarujá, onde o governador atual autorizou os militares irem e executar as pessoas. Observamos, olha a qualidade de pessoas políticas, representantes do povo, com essa prerrogativa de função, autoritarismo, e fazendo com que a população sofra. E voltando para o massacre ali, ao meu ver, começou 6 horas da tarde e terminou somente 6 horas da manhã do outro dia. Eu, mais os companheiros aqui não foi assassinado, não foi sorte, mas sim foi Deus que nos deu uma nova chance para poder contar o histórico vivido dentro dessa situação. E é muito tenebroso até falar que os mais que perderam a sua vida ali, pessoas que não tinham sua pena inconclusa, ou seja, não tinham transitado e julgado a sua pena, eles poderiam ser absolvidos. O juiz ter a convicção que verdadeiramente eles estavam ali por estar de laranja, mas eles perderam a sua vida. Eles perderam a sua vida. E tenho na memória, no dia do fato, no outro dia foi visita, e o pai de um apenado, de um detento lá, era um senhor que trabalhava e foi aposentado com meu pai na Eletropaulo. E nós se conhecíamos. E quando ele chega em mim, procurando o filho dele, eu falei: senhor, eu acredito que seu filho está vivo, fica tranquilo, você vai encontrar ele. Eu não vou falar que eu não tinha visto ele. Então, observamos que nós não podemos se calar. Nós devemos erguer a nossa voz, e dizer não o apagamento dessas atrocidades que vem ocorrendo gradativamente em nosso meio. Em nosso meio. Foi por isso que eu estou militando no campo do direito, para poder fazer com que aqueles que estão sendo injustamente, sendo cometido as suas injustiças, poder ser um longa-manos, ou seja, poder ser um ombro amigo para aqueles que precisam. Hoje, faz 23 anos eu faço parte da pastoral, onde eu participo no trabalho social, até hoje nos presídios, na antiga Casa de Feição, na penitenciária do Estado, na época era masculino e feminino agora, P1, P2, enfim. A gente observa que verdadeiramente está sendo uma violação dos direitos humanos dentro do presídio. É sabido também que presos são torturados. O diretor, 6 horas da manhã, desliga a água, só liga
da noite, os bandecos estão vindo totalmente estragados. De pirona não tem um. E isso devemos não se calar. Então, dentro das minhas pinceladas, eu trago esse fato vivido, esse fato real, como um fato histórico, como um fato que nós podemos pensar como melhorar essa situação. Como melhorar essa situação? E observamos, desde 1500, o Brasil vem sendo furtado com os nossos e os verdadeiros brasileiros, que são os indígenas. E ensinava eu no passado, e nós no passado, que o Brasil foi descoberto, mas agora que eu sei que o Brasil está sendo furtado até hoje. Então, quer dizer, observamos que a Constituição nos ensina que todo o poder é emanado do povo. E a classe da elite, o senhor tubarão, utiliza a classe hipossuficiente para se apoderar de nós e fazer do hipossuficiente, porque não tem cultura, porque não tem entendimento, e fazer o que quer. É por isso que eu troquei o brinquedo de falha para poder pensar. Como que eu posso não ser mais um para o Estado? E quando eu saí, eu falei, não, eu não posso ser mais um para o Estado. Cumpri 14 anos e um mês na direta. Na direta. A pessoa cumpria 5, 6 anos, saía. Cumpria 3, 4 anos, saía. Eu ficava observando. Amanhã será eu. Se eu não prestar atenção ou não pensar direito. Então observamos que o Estado democrático de direito temos que fazer valer. E só podemos fazer valer se nós não se calar. Querem tampar a nossa boca, como implodiram ali o complexo do Carandiru. Mas não irá implodir nós que estamos representando aqueles que partiram, perderam a sua vida e não tem mais voz. E nós levamos em nossa alma, em nosso corpo, essa cicatriz, essa sequela, porque não somos homem de ferro. Não somos homem de ferro. E quando nós falamos a realidade, tornamos a viver aquilo que nós vivíamos, sendo pessoas que estavam tuteladas na mão do Estado. Então, observamos hoje em dia com essa ideia de privatizar o cárcere. É mais um massacre que eles estão até mesmo premeditando. Essa aqui, bandido bom, bandido morto, é nada. Olha aí, o mesmo que inventou essa, na década de 80 tinha o Esquadrão da Morte. Quem era o Esquadrão da Morte? Era a Rota. Olha aí, está até hoje matando. E aqueles militares que entraram matando no Pavilhão 9, eles foram condecorados. Prova é essa, que o coronel Biratã, ele foi eleito no número 111. Eu quero crer que não foi a população que elegeu ele, não, mas sim eles se elegeram por si próprio. Então observe que na atualidade de hoje, na Lesp e também no Senado,
Estão todos os militares, os coronéis lá, fazendo os seus bolinhos de desumano para se apropriar do preto, do pobre e da favela, e da comunidade, e dos hipossuficientes que somos nós. Então, também quero, agradecer o Daniel, desculpa por não ter feito essa oratória de primeira, Daniel, a Natália, e também apresentar a primeira frente, de sobrevivente do cárcere, que é os companheiros aqui, o Maurício Monteiro, a Ellen, o Walter, nós temos um maior carinho com ele, chamam ele de Luizinho. Olha o tamanho do homem, Luizinho. É assim, porque o meu tamanho eu queria chamar de Luizinho. Então, eu fico muito feliz pela presença. E também, eu até esqueci da minha querida, poxa vida, Nádia, me perdoa. A gente somos imperfeitos mesmo, A gente somos imperfeitos. Está aqui também com a gente, o companheiro que é sobrevivente também, o Clique, Então eu quero dizer que é um prazer ter esse momento de fala, é um prazer enorme poder representar o sobrevivente do cárcere, é um prazer falar, sem se calar, sem ter medo de ser feliz, denunciando a ilegalidade desumana que o próprio Estado vem implementando em nosso meio. Então, eu acredito que eu já ultrapassei os limites. Eu fui quantos minutos aí? Deixou bem aberto. Então, legal. Então, vai falando, Luiz. O que acontece? No dia do fato, eu morava no quinto andar, 531E. É interessante que quando eu subi para o meu xadrez, começaram a dar rajada no pátio, subiram uma rajada no segundo andar, no terceiro andar, no quarto andar, no quinto andar, aproximadamente chegaram mais ou menos 1h da manhã ou meia-noite. Falei, mataram todo mundo, faltou nós morrer no xadrez. Tanta bala. Falei, faltou nós. E aí, como já era sabido dos mais velhos, quando tiver rebelião, o que você faz? Não espera a polícia pedir para você tirar a calça, não. Tira a calça, coloca a cabeça no chão, para eles verem que você está sem nenhuma arma, E aí era isso, fizemos isso. Aí um policial coloca a metranca no meu xadrez, no guinchê, e aperta a matraca. Eu era o primeiro, eu falei, vou ser o primeiro a morrer, mas estou pedindo a Deus a misericórdia, não deixar eu morrer. Porque mataram, quer dizer, ouvi tanto tiro, eu falei, morreu todo mundo, faltou nós no xadrez. E na hora que eu saio do xadrez assim, o cara aperta a matraca, a metralhadora, falhou, não saiu nada. Ah, esse daqui estão com sorte, então sai para fora, Zé, e pisa no veludo. Esse era o argumento dos policiais. E também entre eles, falavam, quem matava mais? Vamos ver quem mata mais? Eu ouvi isso dos policiais. Disputa entre os militares, da rota, da DOI, do choque, Polícia Civil, quem matava mais. E ao sair do meu xadrez, parecia que eu caí no túnel do tempo, numa escuridão bem grande nas profundezas, como aquele desenho de ficção que nós temos. Na hora que eu saio do meu xadrez com a mão na cabeça, eu piso assim na galeria, o meu raciocínio lógico e humano apagou. Eu tive um arrebatamento de sentido. Meu espírito foi caindo numa escuridão lá para baixo, de repente uma mão me pega, colocou de pé, meu raciocínio voltou, raciocínio humano voltou, e eu ouvi a voz dizendo, não temos, você não vai morrer, tenha coragem do que você vai ver, mas você não vai morrer. Aí eu pensei, nossa, o anjo de Deus está comigo me protegendo, então eu vou ter que ver, eu vou ter que ter coragem. E aí eu comecei, aí eles colocaram o nosso, tirou do nosso xadrez. Na hora que eu olho para os policiais, uma voz falava assim, estão todos possessos.
processo de demônios policiais. E no policiais, eu via sair da mão dele fogo e na bunda do policial uma cauda como se fosse de leão. Arrastava até lá embaixo. E eles babavam, querendo vida para matar. E aí eu fui para o paredão, lá perto do quinto andar, ali perto da faxina, perto do xadrez ali do lado I, para descer do quinto para o quarto, da escada do quarto para o terceiro, do terceiro para o segundo, e do segundo para o pátio. E ali eu fiquei no paredão da morte, pulava eu, pegava outro, pulava eu, pegava outro. Graças a Deus no meu xadrez ninguém perdeu a vida, mas tomamos cacetetada para tudo quanto é lado, né? Como eu fazia boxe e treinava boxe, bola e capoeira, não usava nada, estava pronto, né, para sustentar algumas pancadas, né? Mas mesmo assim, quando os policiais falam assim, quem cair vai morrer, a gente tinha que sair do quinto andar para o quarto. Não, do quinto andar para o quarto. Aí tinha que passar por 100 policiais no meio, e eles dando cacetetada de choque. Cada cacetetada jogava você 2 metros. Eu falava, não, eu vou defender. Eles davam na minha cabeça, eu defendia, colocava o braço, falava, não posso deixar pegar na cabeça, senão eu posso desmaiar. Eu falei, eu tenho 2 pernas, 2 braços, então quando eles quebravam, tudo bem. Enquanto isso, vou reagir, vou lutar a favor da vida. E aí eu desço da escada do quinto para o quarto, da escada do quarto para o terceiro, vejo os policiais pegando os presos e matando a baionetada. Aí eu falei, nossa, vou voltar porque vou ser o próximo. Nessa meu sentido apagou, tive um outro êxtase, arrebatamento de sentido. Nessa situação, eu percebi, o meu raciocínio voltou, eu tinha passado desse perrengue. Do terceiro, já estava na escada do segundo. Desci a escada do segundo, já estou no pátio. No pátio, olho para cima, vejo uma grande luz. E aí saiu dessa grande luz um raio direcionado no pátio. E dentro esse raio veio juntamente com um trovão. Bem forte. Parece filme de ficção. Parece até a história da carochinha. Mas fato real. E de repente, o do trovão e do relâmpago caiu chuva. E os policiais que estavam no pátio, acabando de matar os que estavam feridos, saíram do lado. Um para o lado, para o outro, porque do lado eles não se molhavam. E aí eu passei arrastando a bunda no chão, nu, né, tirando das poupanças dos amigos, caco de vidro, faca, para eles estar arrastando também, porque os policiais falaram para a gente estar arrastando lá para o fundão lá. E aí, na subida, outras pessoas, finado Claudião, né, da PURI, estava tirando 23 anos, humildade total, conhecidíssimo do sistema, perderam a vida. PURI é aquele que a gente tem essa linguagem de lá do presídio, porque é quem fazia o jogo do bicho. Né? E ele fazia esse jogo do bicho, e na subida, aí nesse inteirinho, apareceu 5 ou 6 autoridade jurídica, eu creio que era juiz e promotor, com fotos, batendo fotos, e o seu Lemes falou, para de matar que vocês mataram muito. O seu Lemes era um funcionário, que ele subiu e desceu, e viu muitas pessoas mortas, e os policiais tiravam do corredor, e pedia para o preso fazer pilha de pratos em um local semelhante a esse, que era do esporte, ou que era de trabalho, mas eram os maiores xadrez onde que tinha pilha de mortos. Ao subir, o funcionário falou, para de matar, que vocês mataram muito. E aí, essas autoridades eminentes, creio eu que era juízes, promotores, né? Da administração penitenciária também, eu quero crer isso, estava no dia e viram os fatos que ocorreram, né? E na subida houve novo massacre, nova tortura, onde muitos perderam a vida na subida. E graças a Deus, né, eu fui pago no 5º andar,
fui para um xadrez pequeno, lá do I, estava desativado há muito tempo, e a primeira coisa que eu vi era entrar no xadrez e pegar uma roupa, porque se os mesmo jogasse bomba de lacrimogêneo, eu mijava na roupa e foi dito e feito. A hora que eles me colocam lá dentro, eles pegaram a energia de dentro, de fora ligou e deu um curto-circuito da energia, né? E ele jogou. E na hora que eu entrei, já entrei pegando um pano lá, que o xadrez estava desativado fazia tempo, e ali eles jogaram a bomba de lacrimogêneo. Aí foi aquele tormento, tinha uns 3 comigo e ficou em dungeon. Eu também fiquei, quem não fica, né? E ali mijei naquele pano e comecei a fazer. Aí eu subi na janela, que nós temos como ventana, né? E olhei para a parte interna e vi todas as cenas, as atrocidades, eles terminando de assassinar os presos. Então, eu com essa memória, né, como artista plástico, antes do massacre, eu já saía do pavilhão 9 para ir para o pavilhão 6, que o pavilhão 6 era um pavilhão de pessoas de outros países, né? Ou pessoas brasileiras de alta elite, né? Então ali tinha o Teiro, que era um artista plástico, dava aula, e outros também artistas. E eu saía do pavilhão 9 para aprender, para ocupar a minha mente, né? Para não ficar no meio do fluxo, porque o fluxo, vou falar para você, o fluxo arrastava, hein? Arrastava, então é terrível. E aí eu procurava alguma coisa para fazer, para me acomodar a minha mente, aí eu comecei a pegar gosto pela arte, porém, na minha infância, com 9 anos, em vez de eu estudar, eu ficava desenhando, né? E perturbando o professor. É a época do milho, de ficar ajoelhado no milho, palmatória, enfim, essas coisas todas, mas nada justifica, né? Era um pouco perturbado também, ficava perturbando o professor, enfim. Então, a gente percebe que, dentre esse contexto histórico, 31 anos sem nada definido, sendo que a lei é para todos, a lei é igual para todos, né? E quero crer que não houve prisão para eles ainda, porque eles coadunam com aquilo que é ilegal. Com aquilo que é ilegal. Mas eu acredito piamente nas nossas vozes. Eu acredito piamente que quem não se cala, fala. E quem fala, sai o som. Esse som é interpretado de várias formas. Você entendeu? É nossa voz, meu. Nós temos que soltar a voz mesmo, né? Você entendeu? Sem medo de ser feliz. Entendeu? Então, o que a gente pede? O não apagamento da memória. Né? Nós pedimos desencarceramento em massa, certo? Porque eles estão na verdade oprimindo o hipossuficiente, eles estão oprimindo a comunidade, eles estão oprimindo o cidadão de cor. Você entendeu? Eles pegam, então é preciso nós soltar a voz, é preciso nós não aceitar essa ilegalidade, é preciso a gente chegar junto mesmo e ir para o arrebento. Ir para o arrebento como na época, né? Foi até descrito ali com as minhas pinceladas, quando nós estávamos dentro do presídio ali,
E de repente você estava conversando com um preso, desentendendo com o preso. Se você não dá uma atenção adequada e fazer assim para ele, deixar ele falando, já era motivo para você ir trocar a faca na rua 10. Rua 10 é um local adequado no andar, né? Onde que os dois vai confrontar com as próprias estilete manual feito, e aquele que perder a vida, perdeu. Né? E às vezes as pessoas iam gradear por pouco, por não souber respeitar o outro, não saber respeitar o espaço do outro. Né? Então, na verdade, e a gente vê essa arbitrariedade nos dia a dia, sendo que a própria lei de execução penal descreve que o apenado ou o preso, ele tem que cumprir pena perto do seu familiar, para que esse elo venha a ser constante. Olha que eles fizeram penitenciária lá no Cafundão do Judas. Olha como eles podem trazer uma ilegalidade, né? Violar as leis, e não dá nada para eles, não dá nada agora. Mas como nós estamos abrindo a nossa boca, eu tenho a plena convicção que aquilo que a gente fala tem efeito. Tem efeito. Né? Prova é essa. Essa fala histórica, vivenciada na pele. Né? Então, eu acredito que... Tá bom? A hora de passei muito tempo, aqui me deram uns 15 minutos, não quero extrapolar. 15 minutos, eu falei para ficar à vontade. Então, a gente observa que, na verdade, nós que sofremos isso na pele, não devemos nos calar. Não devemos, de maneira nenhuma, fechar a nossa boca. Não se conformar com aquilo que o seu amigo ou o seu irmão está passando, né? Está vivendo uma injustiça. Está vivendo uma injustiça. O que? Tomar ganha dele? Então a gente observa que são fatos que nós precisamos abrir a boca, soltar para fora, sonhar alto, buscar oportunidade. Então eu trago com as pinceladas nessas obras de arte os fatos reais, os fatos devidos, né? E é muito interessante que quando eu faço um trabalho social dentro do presídio, eu encontro vários que estavam no dia. Que estavam no dia. Que, na verdade, lá dentro ele está sendo mais um para o Estado. Então esse é o meu foco. Não ser mais um para o Estado. Né? O Estado nos deve. O Estado precisa reconhecer que todo o poder emana do povo, e o povo também precisa ter esse conhecimento, que ele tem valia para nós.
quero deixar em aberto alguém fazer alguma pergunta, alguma coisa assim, dentro do que foi ouvido, ou não, porque qualquer pergunta é válida, correto? Qualquer pergunta é válida. Eu queria só complementar a sua fala, dizendo que o complexo ele não foi implodido. O que foi implodido foi a casa de detenção de São Paulo. Continua lá naquele espaço do Carandiru, a penitenciária feminina de Santana, que é o regime fechado, a penitenciária feminina da capital, que é o regime semiaberto, e o hospital penitenciário, que é o antigo COC, né? Só isso. E estamos lá juntos com o Bizil, lutando aí pelo não apagamento desses massacres que até hoje acontecem, massacres silenciosos naquelas penitenciárias femininas. Eu queria só trazer uma pequena fala aqui também do seguinte: pior do que o apagamento da história é aquela mudança, sabe, aquela mudança sutil da história, a mudança que convém ser dada para um e para outros. Porque quando a gente apaga a história, as pessoas ficam curiosamente e falam: pô, cadê esse pedaço da história? Então, quando nós construímos uma parede e estiver faltando um tijolo, todo mundo vai olhar e vai falar assim: cadê aquele tijolo? Agora, se nós temos um tijolo torto ali naquela parede e rebocar, não vai saber que essa história foi mudada, né? Então eu sempre trago isso, porque eu penso o seguinte: você pegar, muitas vezes algumas coisas que são colocadas, que são faladas, elas justificam todo isso que ele falou para nós aqui, todas essas mortes que aconteceram dentro da casa de detenção de São Paulo, né? Tipo aquele papo: pô, foram conversar lá, mas os caras não souberam conversar. Sabe aqueles papos sutil que o Estado vai olhar e falar assim: ó, tá vendo? Nós entramos para conversar, você escutou ali o que o cara falou? Então é isso, sendo que nós que estávamos lá sabemos que não teve papo, não teve ideia. Os caras chegou assassinando, pronto, acabou. Igual isso, existem outros detalhes também que são contados por pessoas que é o seguinte: tem sua história sim, mas não naquele momento. Tem sua história validada, você está dado por conta de tudo que passou pela essa opressão do Estado, você está dado, mas não naquele momento. E isso tem que ser pensado, porque para aquelas pessoas que sabem manipular isso, é o que eles querem. É chegar e falar: ó, você viu o que ele falou? É isso aí, ó. Então é isso que eu quero sempre trazer, né? E falar que estou muito feliz aqui de estar com o nosso companheiro aqui, né? José Paulino, o Bizil, faz parte da primeira frente de sobrevivente do caso. E qual o objetivo? É nós conversar, bater esses papos aqui, nós entender quais são as demandas de nós que saímos de dentro do presídio. Você pega totalmente numerado, totalmente desqualificado, totalmente, e a gente entender, e em cima disso nós tentarmos, você pega entre nós, trazer algumas coisas que vão servir para outros que saem lá de dentro. Porque para você ver, ele sabe muito bem que é até um amigo dele, nós aqui que estamos ainda na primeira frente, ainda estamos até levando a vida, mas nós temos um companheiro que estava conosco aqui, o cara, pá, não sabe o que é, mas poxa, o que está acontecendo? O cara está em situação de droga, situação de drogadição, quer dizer, ele não está tendo, você está ligado, o mesmo amparo que nós mesmos estamos conquistando entre nós. E é isso que nós temos que pensar nessas pessoas, porque se a gente tem que entender o seguinte: a violência gera violência, amado. É simples assim. Se a gente não pensar nessa violência que é gerada, automaticamente aqui todo mundo aqui, você tá ligado, pode ser uma vítima. Se não for uma vítima do Estado, vai ser uma vítima do crime, você tá ligado, que é decorrente desse próprio Estado mesmo. E vai estar culpabilizando as pessoas: não, mas não faz porque não quer, olha e tal. E é isso que a gente tem que parar para pensar. Então esses eventos aqui, eles são uns eventos, né, meu, super, você tá ligado, que tem que ser prestigiados sim, para que as pessoas consigam entender, né, a base dessa violência, porque o meu entendimento é esse: a gente entender qual que é essa base, né? É isso. Fala, pô. É isso mesmo. O Estado quer que a gente sejamos mais um, né? A gente vai entrar no gaiato do navio? Não pode, né? Um mais um que não tem uma cultura da comunidade, mas tem, né? Um
um pensamento crítico, que vê aí os estudos de hoje em dia, né? Então o Estado quer que sejamos mais um, mas se nós cavar, buscar oportunidade dentro desse meio de conflito, podemos amenizar, né? E pacificar e sair muito bem diante dessas guerras, né? Que na verdade o próprio Estado viola. Eu tenho uma pergunta para você. A pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: qual é o papel, você está ligado, na religião, nessa reinserção sua à sociedade? Né? A gente sabe que o Estado é uma sociedade, então tá. Então a religião, aqui o que é religião, você está ligado, ela chegou na sua vida. No começo, você está ligado, no começo, se você ficou preso 14 anos, você está ligado, em qual ponto você está ligado que a religião ela chegou na sua vida para te ajudar, você está ligado, te amparar, você está ligado em tudo essa situação que você passou? Nesse contexto, eu sou do berço evangélico, meus pais sempre levaram nós para a igreja evangélica, né? E aos meus 12 anos, 13 anos, como descreve a Bíblia, Eclesiastes descreve assim: jovem, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venha o dia mau e diga no teu coração, não tenho mais contentamento nele. Chegou um dia, os próprios amiguinhos falaram: meu, o negócio é o seguinte, vamos pro circo, vamos pro parquinho. E eu ia para a igreja, a hora que o porteiro, eu falava, vamos no banheiro, eu falava que ia no banheiro já nem aparecia mais, eu já ia pro banco, ia pro parque, ia furar o circo. E aí comecei, falei, meu, vou curtir agora e já era. Quer dizer, e nesse contexto, eu fui crescendo, né? Adolescente, pré-adolescente, e chegou vezes que eu ia para a RPM, que na época era juizado de menor, hoje é Fundação Casa, e fiz 18 anos, o bicho pegou. Perdi toda a juventude, não sei nem o que, mas, todavia, né? E a religião, e aí quando eu saí do presídio, eu falei, que nada. Eu sempre pedi para Deus nunca deixar eu perder minha mãe ou meu pai dentro do presídio ou nenhuma irmã, ninguém da família. Além que, assim que eu fui para o presídio, eu perdi uma irmã cheirando lança-perfume com 15 anos. Meu, aquilo ali arrasou a nossa família. Saí do distrito, fui lá velar ela, vi o pessoal tudo. Então eu pensei, poxa, eu vou ter que me apegar com Deus, certo? E os meus amigos da época, que eu tinha saído do evangelho, eu ia para a casa deles, a família deles estava mexendo, batendo um tambor e tal, virando uns urugundum e tal. Meu, a gente nasceu, se criou com esse clima do espiritismo, né? E aprendemos que cada um no seu quadrado. Se você escolher o espiritismo, vai que vai. Escolher o cristianismo, vai que vai. O respeito é mútuo e vamos que vamos. E ali eu falei para meus pais falaram, poxa, meu pai vai para a igreja e tal. Eu pensei, tá bom, vou fazer a sua vontade. Voltei para a igreja e ali eu pensei, vou construir uma família, saí sem nada. Saí com 33 anos, preciso construir uma família, preciso casar, preciso sonhar e realizar o sonho e correr atrás do meu sonho, aonde que me sustentou até hoje. Fui preso 29 de 3 de 86 e estou até hoje dentro do presídio. Mas como é que pode isso? Um cara viver dentro de uma cadeia, passar o que ele passou e agora vai no presídio? Sabe por que eu vou no presídio? Levar uma palavra amiga. Quando eu chego dentro do presídio, trazendo o meu histórico, trazendo uma reflexão para aqueles que estão lá dentro, pensando até se matar, tirar sua vida. Quando ele olha
a minha superação, ele vai falar, poxa, eu tenho esperança também. Eu estava pensando uma coisa, mas é outra. Opa. E eu falo, vem comigo. A esperança é essa, ó, vamos ficar na bola de meio, não se envolver, porque se envolver eu achar pé quente mesmo. Né? E o projeto é esse, você veio para cá, não trouxe ninguém, não é nada para ninguém, então já era, meu. Fez o seu bonde, vai na sua e já era. Faz a sua caminhada. O objetivo é sair do presídio. Eu tenho um amigo que na minha época, nós não deixávamos menor encostar para fumar um baseado. E nem fumava baseado na frente dos vizinhos ou na rua. Tinha um local no meio do mato específico para nós fazer isso. E tinha um menor que sempre vinha querer fumar um baseado. Eu falava, vai embora, você não vai fumar nem nada, destruir a bagana. Hoje em dia ele está 28 anos na direta na cadeia. Eu tinha perdido o contato com ele, mas antes do Natal eu encontrei. Então, olha aí o que eu sofri na minha pele. Não quero que essas pessoas sofram. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar porque é desumano. A pessoa presa dentro de uma cadeia é desumano. Só a gente que vai lá para observar. Então, o que me supera até hoje é eu estar aos pés da cruz de Cristo e procurar força nele. E procurar força nele. E procurar aquilo que é fato real no cristianismo. No cristianismo. Ainda que eu tenha meus erros e acertos, que não sou perfeito, mas com ele eu me ajeito, né? Procurando fazer o de melhor, primeiramente para mim, porque eu não posso ajudar o meu próximo sendo que eu não me ajudo primeiro. Né? Nenê, nós trocamos um papo disso daí, ele falou, poxa, primeiro, é certo. Agora, como agente social, eu vou na P1, P2, P3, Castelinho, penitenciária feminina do Carandiru e Pinheiros. Né? Quantas pessoas estão lá porque não cometeram crime? Se na minha época eu encontrei vários, porque estavam no lugar errado, na hora errada, e os agentes da polícia pegaram eles e falaram, nós pegamos, vamos mostrar serviço, é esse mesmo. E o juiz condenou. Agora eu imagino hoje, na minha época, para recortar o arroz, eu tinha que tirar bosta de barata, bosta de rato, perna de barata, tudo de barata, de rato, para recortar e comer de novo. Agora eu imagino, isso foi em 86 para 90, agora eu imagino agora, a debilitação que está, ninguém fala isso, ninguém denuncia isso, né? Então, como a gente estamos direto nos presídios, sabendo como que está funcionando, né? Então a gente tem esse contato e sabe que a ilegalidade prolifera dentro do presídio em face dos presos e da família dos presos. Se o agente ou a agente penitenciária não for com a sua cara, não deixa entrar aquilo que é lícito entrar. Eles torturam a visita. Eles torturam o preso. Uns dias desses eu estava com um amigo advogado lá de Itu, o Sérgio. Ele mostrou todos os requisitos legais, ele fez um vídeo. O que ele falava, não aguento mais. Os funcionários estão me espancando lá na cadeia de Presidente Bernardes. O funcionário me espanca à noite. Eu sou obrigado a matar um. Olha que ponto. Então, essa ilegalidade dentro dos presídios ocorre
diariamente, noite e dia. Então, o que me supera, meu querido amigo Nenê, é isso. Bom, mais uma pergunta. Não, fica à vontade. Eu gostaria de saber de você, Luiz, é o seguinte, mano.